Oi, Rô. Oi, minha Tudo bom? flor. Você não está É aparecendo. você. Ah, agora sim. Parece que às vezes E aí, parece que meu seu bem? vídeo tá travando. O meu? É, mas eu acho que agora resolveu. Eu acho que era só a O sincronização. seu tá. Deixa eu mudar de. Ó, Rô, agora você tava travada, agora eu tô te vendo. Ah, foi que eu troquei a internet aqui. Acho que Ai, eu agora ficou acabei melhor. trocando a minha também. Aí você ficou um pouco pausado, mas eu acho que agora tá ótimo. Como você está, meu Hum. amigo? Ô, meu amor, tudo na paz, graças a Deus. E você, como é que tá? Também tô bem, graças a Deus. Ah, eu só lhe abusando, né? Tava na reunião, foi? Tava com um grupo de pesquisa. Ah, que coisa boa. O pessoal tá entrando aí, tem uma galerinha. Ó, Bia, Tem seja duas bem-vinda, meu Bias. amor. Tem Bianca e Beatriz. Minhas duas orientandas. Hum. Ai, que massa. Tem uma galera boa entrando aí. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai bater um papinho, né? Se vocês quiserem colocar questões aí, comentários, vai ser muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre informações de qualidade, né? Em saúde, porque às vezes são veiculadas muitas coisas assim que não tem uma procedência, né? São algo destinado à desinformação. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente bater um pouquinho de algumas ideias, trocar algumas ideias sobre o tema. Mas eu gostaria de começar com a professora Michele se apresentando, né? Para a gente conhecer um pouquinho dela e um pouquinho da sua trajetória na área da saúde, na área da ciência. Oi, Rô, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu sou Michele, eu sou amiga de Rodrigo. Rodrigo é como irmão para mim. Nossa caminhada juntos começou na nossa formação acadêmica, na graduação. E aí, daí foi uma amizade para a vida. Então, nós somos fisioterapeutas. E, como fisioterapeutas, começamos a caminhar no sentido da ciência. Rodrigo sempre, desde sempre, um grande incentivador da ciência. E hoje nós estamos aqui juntos para falar de ciência, né, Rodrigo? Ai, que coisa boa. Pois é, a Enquanto gente, você essa estava aí caminhada já tem um falando, tempo, né? enquanto você estava aí falando sobre desinformação, eu estava aqui pensando em desinformação. Eu acho que tem várias facetas, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar. Eu pensei primeiramente em desinformação das pessoas que desinformam porque são desinformadas e das pessoas que desinformam com interesses, né? Que a desinformação seja propagada em benefício próprio. E aí eu pensei bem fortemente nessas duas facetas da desinformação e todas elas prejudicial a quem recebe. Esse é um problema, né? Um problema grave, porque até teve uma live passada que a gente comentou sobre isso, né? Toda a nossa sociedade, ela está pautada em cima da ciência, né? Se você quer ter uma economia de sucesso, você precisa se amparar em dados científicos para que os gestores tomem decisões acertadas e apliquem recursos nas áreas de prioridade. Se você quer ter uma saúde acertada, você precisa se amparar em dados científicos. A própria questão agropecuária, né? O Brasil hoje é uma referência mundial
em termos disso, muito por conta dos investimentos científicos que propulsionam, né, a lavoura, a pecuária e tal. E assim, hoje eu queria bater esse papo, né? Eu até vou fazer até uma provocaçãozinha, né? Não vou citar onde foi que ocorreu, mas assim, a gente participa de muitos grupos de WhatsApp, grupos onde a gente tem profissionais da saúde, grupos onde a gente tem gestores, grupos onde a gente tem formadores de opinião, grupos onde a gente tem pessoas que implementam políticas públicas. E eu percebo que a desinformação ela não está situada apenas nas pessoas que não têm um acesso à educação, né? Às vezes parece que tem algo de uma repulsa, não sei se é algo travestido de uma crença, não sei se é a preguiça de estudar, não sei de onde vem isso. E às vezes a gente tenta ter um discurso, né, nesse sentido, para falar que tal informação não é de qualidade, que tal coisa não procede, né? Então, assim, queria saber a sua visão. Sei que às vezes isso te irrita, sei que às vezes te irrita, né? Inclusive, essas discussões foram que me motivaram a começar algo assim de divulgação científica, tal, tentar contribuir um pouco nisso. Queria saber a sua visão sobre isso, assim, onde é que está o cerne da questão, e talvez como a gente pode encontrar uma informação de melhor qualidade. Eu sei que o tempo é curto, mas assim, eu sei que Michele se irrita em pessoas que se embasam em informação de má qualidade. E assim, falando para a Michele, vamos colocar, eu sei que os últimos anos foram de uma intensa formação para você, mas assim, se você fosse dar um conselho para uma Michele de 15 anos atrás procurar uma informação de qualidade, eu acho que a gente podia começar nesse sentido assim. Olha, Rodrigo, você fez tantas provocações difíceis, eu não sei nem por onde começar. Mas, antes de você me fazer essa última provocação sobre que conselho eu daria para uma Michelle de 15 anos atrás, eu estava há pouco conversando com o meu grupo sobre isso. Quais eram as nossas facilidades ou dificuldades que tínhamos há 15 anos atrás? Né? Então, eu acho que começa por aí, talvez daí a gente pode desenrolar o motivo, talvez, de hoje nós termos essa prática que não seja pautada na evidência. Que eu acho que vem de uma construção da formação acadêmica, que ela, de muitos anos, que ela não foi pautada. A gente foi formado com livros, né? A gente não tinha acesso aos artigos originais para a gente pensar na nossa terapêutica a partir deles. Então, a gente pensava a partir daquele formato do livro, o livro que era desatualizado. Então, a gente foi formado nesse tempo. E a gente aprendeu assim. E eu reproduzi, inclusive, esse modelo de formação por algum tempo. Eu reproduzi esse modelo de formação por algum tempo e talvez existam pessoas que ainda reproduzam esse modelo de formação. Então, eu acho que a dificuldade do nosso acesso às revistas científicas, a língua onde a ciência ela passeia, que é o inglês, que a gente tem dificuldade também de ter o contato, a interpretação, o entendimento, e a gente tem poucos mecanismos de tradução dessas evidências, então a gente conta com os livros para isso, os livros que podem estar enviesados pelos autores. Então, assim, hoje, eu não sei que conselho eu daria para a Michelle de 15 anos atrás, porque a Michelle de 15 anos atrás, ela tinha pouco acesso a todas as ferramentas que a Michelle de agora possui. Então, eu acho que nós precisamos partir de um ponto de que agora, munidos das ferramentas, nós precisamos disseminá-las o quanto nós podemos, que é isso que você está fazendo aqui, né? Que nós estamos fazendo essa live, a proposta do congresso, a proposta dos nossos grupos de pesquisa, que é hoje, munidos dessa ferramenta e sabendo manejar essa ferramenta, como podemos tornar essas ferramentas acessíveis para que todos possam utilizar a ciência a favor da vida. Então, as ferramentas que a gente tem hoje são diferentes das de 15 anos atrás. Eu estava pensando nisso justamente
antes da gente conversar, quando você já estava me provocando sobre essa conversa. Mas é claro, né, que a ciência existe no mundo há muito tempo, né? Desde que o homem é curioso, ele vem promovendo ciência. Eu acho que, de algum modo, a fisioterapia, mesmo nos seus primórdios, ela estava exercendo um papel de ciência, talvez não sistematizado como hoje. E talvez hoje, ainda talvez tamponado com algumas viseiras, né? De acho que de um modelo secular, sabe? Eu acho que a gente não evoluiu enquanto formação. Porque hoje, quando eu tenho acesso à ciência que embasa, por exemplo, a minha atividade profissional hoje, eu falo assim, gente, uma coisa que eu estou tendo acesso recentemente é algo que lá fora as pessoas conhecem e sabem e exercem há décadas. Coisas, Rodrigo, de 1990 que eu vim ter acesso no ano 2012. E por que demorou tanto tempo para essa informação chegar até aqui? Aí são outras provocações. Eu acho que essa informação demorou muito tempo para chegar até aqui porque existia a desinformação proposital. Sabe, no começo, quando a gente estava falando a desinformação, que ela pode ser uma desinformação ingênua, porque você realmente acha que aquilo é verdadeiro, né? Mas aí não se pautou na ciência para se embasar. Mas foi ingênuo, inocente. E tem aquela desinformação que ela é intencional, a fim de que a informação que pode movimentar e mudar o rumo das coisas não chegue. Então, técnicas, procedimentos que até hoje são enraizados na nossa profissão, por exemplo, e que tamponaram com o intuito mesmo de serem dominantes no mercado de formação extracurricular, extra classe, extra graduação. Então, eu acho que essa intenção tamponou uma informação extremamente importante para a evolução da nossa profissão, para a evolução do modo de olhar os nossos pacientes, porque intencionalmente essa informação foi tamponada por outros interesses. Aí eu acho que por isso, e sabe, também tem uma outra questão. Mesmo que na nossa época a gente fizesse uma formação muito baseada na leitura dos livros, e eu não estou aqui criticando os livros porque ele também tem um papel importante na nossa formação, na capacidade da gente pensar e na nossa capacidade crítica, mas da gente não ter o acesso ao paper original que influenciou naquela escrita. Que era possível fazer isso há 15, 20 anos atrás, se também a gente tivesse acesso a estratégias de como buscar essas informações. E eu não me lembro de ter acesso a essa informação, de como buscar essa evidência na fonte. Então, a gente tinha essa limitação. Talvez por questões financeiras, talvez por questões de língua e talvez por questões de que a gente não era incentivado a essa busca na informação original. E essa não busca da informação na fonte, ela pode ser motivo de muitas confusões do que a gente vê, do que a gente acha que é, do que a gente sacramentou, e de quando a gente vai na fonte olhar, meu Deus, eu achava que isso era muito mais isso aqui, a fonte está me dizendo que é só isso e as pessoas estão dizendo que é tudo mais. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho a mim mesma, 15 anos atrás, de volta para o futuro, eu diria a mim mesma: busque informação na fonte e interprete você mesma. E como chegar nessa fonte? Hoje é muito fácil chegar nessa fonte, né? E não é pelo Instagram. No Instagram, olha, o Instagram pode até ajudar, porque tem muita gente boa. A gente tá aqui, né?
Tem muita gente, não que a gente seja bom, mas a gente está aqui com boa intenção, pelo menos, né? Tem muita gente boa no Instagram, mas tem muita gente que tem intenção de tamponar a visão real e tem muita gente que propaga a informação que ela é distorcida. Ó, pra você ter uma ideia, né? Essa semana passada eu dei uma aula para um grupo de uma pós-graduação e aí eu passei um vídeo que eu catei do YouTube com uma intervenção um tanto quanto excêntrica, assim. Uma coisa bizarra de um atendimento de um prematuro. Aí eu passei esse vídeo de 7 minutos e a turma terminou, assim, chocada com aquele vídeo. Chocada. Como pode a pessoa postar isso na internet, não sei o quê? A colega falou assim, gente, mês passado, ó, alguém postou aqui no Instagram esse mesmo vídeo e veja quantas visualizações, curtidas e comentários. Eu escolhi a fisioterapia por conta disso. Olha que coisa linda. Olha que amor. Algo que alguém fez completamente, de maneira completamente equivocada, sem avaliar nada de todos os sinais que aquela criança estava dando, de que não estava bem, que ela ia, o sistema dela ia falhar a qualquer momento ali, porque ela não sustentava todo aquele gasto de energia que estava sendo provocado. Então, muitas pessoas que não tinham a informação adequada, a ferramenta adequada, viram, amaram, curtiram e provavelmente vão reproduzir. Uma informação de má qualidade, né? Uma informação de má qualidade, sem filtro, que ninguém sabe de onde veio, de um vídeo do YouTube. Então, e tem muita gente fazendo isso. Isso é real. Tem muitas mães, por exemplo, hoje que educam seu filho ou favorece o desenvolvimento do seu filho com base nessas informações. E deve ter muita informação boa. Mas, como eu vou ter certeza que essa informação é de qualidade, que os rumos que eu estou tomando no cuidado com a minha família ou com o meu cliente, ele é adequado. Então, como é que eu me pauto para isso? Você me perguntou, né? E eu estou perguntando de volta. Assim, eu acho que muita coisa vai mudar. Eu acho que muita coisa vai mudar ainda. Mas nesse momento atual, a linguagem científica, né? E aqui a gente pode colocar a questão científica como uma coisa técnica, né? Ela tá fora a questão de superstição, de crença, de jogo político. Então é uma questão técnica. Então, é uma linguagem escrita, atualmente, né? Uma linguagem escrita, que envolve, no mínimo, ou pelo menos 6 pessoas, em geral, um artigo científico, que passa por um crivo, né? Se você for para uma revista de qualidade, indexada numa boa base de dados, ela passa por um crivo importante, porque desses 6, pelo menos 2 ou 3 tem uma vasta experiência. Então, imaginem, é algo que alguém escreveu, passa por mais 5 olhares, daqui a pouco passa por mais uma secretaria, né, de uma revista para saber se está atendendo as normas, depois um editor, depois pelo menos 2 revisores, e depois vai para a comunidade, e a comunidade ainda comenta sobre aquilo. Então, essa fonte, né, primordial de onde a gente deve beber, a gente deve entender que ela passa por etapas de revisão, que às vezes, se eu falo uma informação aqui no Instagram, eu incorro de não estar passando a melhor informação possível. Então, o ideal é que essa informação que ela fosse avaliada por outras pessoas, para daí eu ter uma ideia que aquela informação ela procede, que ela tem o mínimo de rigor, né, possível. Então, concordo com você plenamente. Agora, eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito que o vídeo vai acabar dominando muita coisa aí. As novas gerações, elas não estão lendo a contento, né? Então, eu pego muito mais uma informação audiovisual, né? Então, o crescimento dos podcasts aí. Então, eu acho que talvez as revistas científicas, aliás, talvez não, já estão começando, né? Investir muito em redes sociais, investir em outras plataformas, que não só a plataforma, né? A gente já venceu a questão da plataforma impressa, né? Hoje, praticamente tudo que a gente consome é digital.
digital, eu venho percebendo muita utilização de infográficos, de elementos visuais para facilitar a transmissão, né, do conteúdo. Eu acredito que vai crescer muito a questão de vídeo e de podcast também. Mas a gente precisa ir em fontes que pelo menos tenham uma revisão, né? Não, eu concordo com você, até porque não, eu acho que tudo isso que você falou nem é para uma geração, Rodrigo, de agora. Eu acho que é para uma geração que não foi formada para essa leitura sistemática de um texto científico. Mas, por exemplo, olha, você lembra na sua formação de em algum momento específico ou em vários momentos de maneira transversal, você ser treinado para essa leitura? Não. Não, eu também não. Assim como provavelmente todo mundo antes da gente também não. Assim como muita gente depois da gente também não. Então, as pessoas que não estão habituadas com essa leitura, elas não conseguem, eu acho que encontram uma primeira barreira. Como é que eu interpreto isso? O que é esse negócio de P? O que é esse negócio de grupo? O que é negócio de desfechos, né? Como é que se interpreta isso? Então, eu acho que essa dissecação que hoje a gente faz, e a gente faz com prazer, porque a gente quer ter informação, quer ver o que tem ali, às vezes vai olhando até para encontrar algum erro, ou encontra algum erro porque a gente foi treinado para olhar o que é correto. Então, hoje a gente tem essa visão, eu acho que esse papel da tradução, ele é muito importante. Até para quem está na prática, quem está lidando de forma rápida, isso é muito importante. Mas eu acho que o mais importante a partir de agora, reconhecendo, fazendo, né, esse timeline, olhando para o passado e vendo como era, né, e pensando numa nova construção, a dissecação de uma informação científica, ela precisa acontecer de forma transversal no momento que o menino entra em qualquer graduação. Com certeza. Para isso ser algo muito automatizado na vida dele. Hoje eu não penso em nada de qualquer intervenção ou da minha vida. Eu preciso fazer um procedimento, eu preciso fazer uma intervenção. A primeira coisa que eu faço, e pode não ser da minha área, pode ser uma dieta, pode ser um tipo de exercício que me passaram lá na academia, ou pode ser um tratamento medicamentoso, ou um exame muito caro que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu vou, isso é da minha vida, já não está na minha atividade profissional, ou alguma coisa que aconteceu com a minha família, eu vou primeiro na evidência verificar, até para... Eu não sou perita em todas essas áreas, mas para eu ter uma informação que possa confrontar a informação daquele profissional, por que a gente não pode ir por aqui e não vai por ali? Então, essa dissecação da informação científica, ela está para além apenas da nossa atividade profissional. Acho que ela está para a vida. E isso precisa fazer parte da nossa formação, talvez até antes da graduação. E até para você alocar seus recursos, né? Sim. Você vai investir aonde? Você vai investir onde tem uma maior probabilidade de funcionar. De dar certo. Exatamente. Exatamente. Então, eu penso que a partir de agora que a gente tem essa consciência, a gente precisa caminhar nesse sentido. E as universidades ainda, elas partem muito de iniciativas individuais, de professores, porque isso não faz parte da matriz, né, de muitos cursos. E de forma transversal também isso não acontece. Lá desde o primeiro semestre, ele está tendo contato com isso, com essa interpretação, porque tudo que vai vindo ali para frente vai ser embasado nisso, além de ser embasado também em outras fontes de informação. E a visão crítica, ela só vai acontecer de uma maneira assim razoável com o tempo, né? Porque demanda de experiências, demanda de leituras, né? De apropriação de ferramentas para você poder fazer uma avaliação daquele material, né? Para você reconhecer alguns padrões que possam demonstrar algum caminho que não é o caminho correto, né? Eu vejo assim muito uma questão bem interessante como o conteúdo científico
ele foi já há algum tempo, né? Mas eu acho que agora ficou mais visível isso, né? Essa questão das manchetes, né? Das lacrações, né? De urgente, é importante, né? Daquela coisa do negrito em caixa alta. Então, isso sempre me incomoda. Quando vem com Posso te um dar um teor exemplo? de. Posso te dar um exemplo da vida? Semana passada, minha irmã ligou desesperada para minha mãe, dizendo que naquele momento era para gente pegar uma muda de roupa, entrar num carro e ir para a Feira de Santana, porque ia ter uma erupção de um vulcão que ia alagar Salvador. E como eu moro perto da orla, que a minha casa seria destruída e que eu e minha mãe iríamos deixar de existir nesse planeta. Ela estava desesperada, porque essa é a informação que ela recebeu por WhatsApp. Em caixa alta, em negrito, urgente, Em desespero. Então, assim, e isso que acontece. viraliza, né? A informação que viraliza rápido, né? Mas esse é também, né, uma essência da humanidade. Do ser humano, É uma exatamente, espécie de exatamente. fofoca que as pessoas gostam, né? De ver o furdunço, o alvoroço, né? Agora, Sabrina, tem várias pessoas aqui bem legais que eu gosto bastante nessa live. Algumas já deram um oi e tudo, mas Sabrina, pelo amor de Deus, senão ela me mata. Fez um comentário interessante que um dos problemas é a reprodução das coisas sem critério, sem reflexão, sem estudo, Exatamente. né? Então as pessoas gostam também de comprar o conhecimento. Eu acho que elas pensam assim, eu estou comprando algo que alguém tá me dando aqui o que é de melhor, porque eu estou pagando caro por isso. E aí vão no embalo, né? Mas a gente vem fazendo um papel, a gente, assim como uma comunidade científica inteira, vem fazendo esse papel de informar, não só dizer, isso é ruim, isso é fake news, mas da gente mostrar os caminhos, né, para que as pessoas possam se guiar no seu dia a dia para as melhores informações. Depois aqui embaixo, Karina também disse, percebo que já existem algumas mudanças e vejo também a abertura maior dos pesquisadores. Os pesquisadores, eu acho que eles sempre tiveram abertos a isso e estão abertos, eu acho que o que ela quis dizer é que a gente está mais aberto à comunidade, para se comunicar com a comunidade. Não sei se foi isso que você quis dizer, Karina. Eu acho também que quem está mais aberto à ciência e aos pesquisadores é a gestão. Então, hoje, no nosso país, a gente tem, por exemplo, os NATs, que são os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, que eles têm o papel de avaliar que recursos para a saúde da população, né, de tecnologias em saúde, que devem ser destituídos ou que devem ser incorporados ao Sistema Único de Saúde. Muitos NATs no Brasil estão desativados, porque esse é um trabalho voluntário. Então, as tomadas de decisão nos municípios, o município de Jequié, ele quer estabelecer agora, na fisioterapia, no centro de reabilitação, um recurso que custa, sei lá, 100 mil reais. Um equipamento que custa 100 mil reais. O município de Jequié deve gastar esse dinheiro com este equipamento? Em contraponto com o equipamento que já existe, a população irá se beneficiar? Existe evidência de que esse recurso que custa 100 mil reais modifica a vida das pessoas? Então, hoje as decisões, de forma geral, na gestão pública, na gestão privada, ela tem que ser pautada nisso. Só que a gente sabe que isso ainda não é uma realidade. Mais recentemente, a gente vem vendo editais, por exemplo, que remuneram os pesquisadores para essa atividade, que durante muito tempo também foi uma atividade voluntária. Que o pesquisador está aqui, por que isso não dissemina? Por que ele não está tão próximo? Por que ele não... Por que a informação que o pesquisador produz ela não é tão próxima? Porque depende de quem tem interesse também trazer o pesquisador para perto.
dar recurso para o pesquisador fazer isso, que muitas vezes faz isso tirando do próprio bolso. Eu estou olhando aqui nesta tela, pelo menos para 2 pessoas que fizeram isso, e dentro dessas pessoas que estão aqui nesta sala, tem outras tantas que fazem pesquisa com dinheiro do próprio bolso. Então, a gestão em saúde precisa apoiar, né? O governo precisa apoiar, porque isso pode refletir em economia de um ponto e, por outro, melhorar a qualidade dos serviços prestados. E Então, reduzir custos, reduzir custos. que são muito elevados, né? E agora, na pandemia, a gente viu isso. A gente viu faltando insumos que possuem alta evidência. Então, eu não tenho como tratar um paciente crítico se você não tem pelo menos um ventilador, pelo menos um sedativo, pelo menos algo básico, né, que faltou, oxigênio que faltou. Então, muitas coisas por falta de planejamento, outras por falta de recursos que não chegaram, e às vezes os recursos foram administrados em áreas que você não tinha a mínima evidência necessária, né, para você investir. E a gente viu que foram investido muito dinheiro, né? Existiram alguns ensaios clínicos que eu estava vendo. Teve um ensaio clínico que para testar uma droga que não tinha plausibilidade nenhuma. Foram 5 milhões de reais investidos nesse ensaio clínico, num momento onde a maior parte dos pesquisadores internacionais, inclusive uma semana depois a OMS colocou que não era mais para se fazer ensaio clínico sobre determinada droga. Então isso a gente vê, né, que se você não pautar as suas decisões em aspectos técnicos, você incorre no risco de gastar dinheiro numa furada, né? Sendo que a gente não tem tanto dinheiro sobrando assim, né? Se tivesse. Mas assim, colocou o dinheiro na furada, ninguém sabe com qual intenção, né? Porque as intenções às vezes não são tão explícitas, né? Quanto o que a gente percebe de informação, né, Rodrigo? Que intenções estavam por trás disso, né? Quem estava Exatamente. financiando isso, né? Mas As pessoas, eu acho assim que as pessoas precisam entender que uma manchete, ela rende, né? Ela rende clique, clique é visibilidade, visibilidade, compartilhamento, essas coisas, engajamento, que causa interação, que você pode estar vendendo um produto e que, na realidade, hoje nós somos o produto, né? A gente está aqui numa plataforma onde a gente está trabalhando para o Instagram. Então, na medida que as pessoas estão entrando aqui, o Instagram isso é muito bom. Daqui a pouco eu vou jogar no YouTube, o YouTube é muito bom, o YouTube ele funciona com a gente, então nós somos o produto, então a gente tem que ter um cuidado com isso. Claro que a gente tem que usar essas ferramentas, porque são ferramentas que nos possibilitam, né, essa divulgação científica que a gente estava falando, mas as pessoas precisam entender que na medida que eu uso uma manchete, que eu uso uma notícia falsa, como eu vi aqui alguém comentando que a notícia é falsa, às vezes ela vende mais, eu posso estar me vendendo enquanto profissional, eu posso estar vendendo os meus cursos, o meu produto, não é isso? Então a pessoa tem que ter um pouco o pé atrás. Eu acho que a gente tem que ter um pouco, começar com esse pé atrás, né? Vamos avaliar essa informação, qual a improcedência dessa informação. Porque uma informação de qualidade, ela precisa passar por um crivo. Ela não vai surgir da cabeça de uma pessoa só e por conta de uma experiência, de uma vivência de uma pessoa só, aquilo vai se tornar uma verdade absoluta. Então, quantas coisas a gente já viu cair por terra assim, né? Quantas coisas, né? Sim, mas no nosso cotidiano, os meus tios, os meus vizinhos, os seus, né? De uma maneira geral, as pessoas que não têm o acesso a essa informação que nós estamos discutindo aqui agora, ou uma informação mais elaborada, científica, porque não tiveram ainda contato com a possibilidade da interpretação de consumir essa informação, né? Que é uma informação um pouco mais elaborada, que precisa de caminhos estratégicos para você chegar até ela, são as pessoas que estão ali no boca a boca conversando, oh, mas com fulano aconteceu isso, com ciclano aconteceu aquilo. Então, tipo, a minha manicure, ela não vacinou
porque ela sabe que em algum lugar do mundo alguém teve um efeito colateral grave e ela tem medo de que isso aconteça com ela. Aí eu falei assim, mas isso é mais grave do que o risco que você tem de se contaminar com Covid? Então, assim, só retém a informação que causa medo, a informação que afasta a pessoa daquele conhecimento que pode levar ela a uma informação mais precisa. Então, ela está vendo inúmeras pessoas, né, morrerem, adoecerem, terem declínio de sua capacidade funcional por conta do vírus, enquanto ela tem notícia de uma ou duas que em algum lugar do mundo teve um efeito colateral, e isso para ela pesa mais na tomada de decisão. Então, isso acontece. Aí, essa informação ela passa para o vizinho, que passa para outro vizinho. E aí, uma comunidade não se vacina. Uma comunidade escolhe não se vacinar por conta de uma informação, talvez, que foi veiculada de uma maneira inadequada e com interesses. Com certeza, com certeza. É o clique, né? A sociedade do clique, a sociedade líquida, né? Que sensacionalista, né? Que a informação ela corre assim de uma maneira desenfreada. Eu vi até, eu acho que É é Mariana, Mari que mesmo. trabalhou na UTI pediátrica junto com a gente. Oi, gente, que coisa boa. Eu estava lendo aqui, mas eu não estava enxergando direito. Ô, Mari, que coisa boa você aqui, viu? Seja bem-vinda, minha flor. E é isso, né? Essa questão da responsabilidade, porque hoje a gente faz com um botão só, né? Você está deitado na sua cama e com um botão você sai encaminhando qualquer groselha aí. Então, Sim, eu acho que a aí gente tem que ter um cuidado com isso. isso, então aí você tinha me provocado, né? E onde a gente vai buscar essas informações? Como a gente vai buscar essas informações? Talvez numa live a gente não consiga esgotar. Mas aí é onde eu, dentro dessa sociedade que consome as informações e às vezes pagam caro por elas sem nem saber de onde elas vêm, né? Talvez o meu conselho seja: invista na sua formação de como buscar a informação. Se você investe numa formação que te capacita a ter autonomia na busca da informação, você quebra as correntes, você se liberta da sociedade do consumismo, você se liberta do aprisionamento de que fulano, ciclano e beltrano tem o curso ou tem a formação e eu não tenho. O que eu faço agora? Eu me rendo e preciso fazer, porque senão o mercado não me absorve. É isso que a gente precisa mudar, né? A nossa mentalidade em relação a esse tipo de escravidão, que a gente precisa se libertar. E a gente só se liberta disso com a informação correta. Então, invista naquilo que te possibilite ter autonomia nas suas decisões. Se forme ou até mesmo invista a sua formação de forma gratuita, porque, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa ele é gratuito, ele tem um número crescente de pessoas que ingressam, e na verdade as pessoas precisam então investir, se não for o dinheiro, o seu tempo. Mas algum tipo de investimento precisa ser feito. É aquele sacrifício pessoal das suas 2 horas por semana que você vai estar ali se informando e mais um tempo de todos os dias abrir as bases de dados e se informar para aquilo que é a sua atividade profissional ou para aquilo que faz parte da sua vida cotidiana, que o seu vizinho, que a sua mãe, que seu irmão precise. Então, a minha dica é, antes de comprar o que estão te vendendo e você não sabe de onde vem, compre algo ou dedique-se a algo que te ensine a ter autonomia nas suas escolhas. Porque mesmo isso que a gente vai ler, que a gente vai encontrar, essa informação que a gente vai encontrar, que a gente está falando que é de qualidade, que foi de autoria de 6 pessoas, que passou pelo crivo de secretaria, de editor e de revisores, às vezes também deve ter algum equívoco, deve ter algum viés, deve ter algum engano. E eu preciso ter clareza na leitura para identificar que aquilo não está correto, que houve algum deslize, que eu preciso ter cautela,
que o autor ele foi bem intencionado, mas para a minha população, para o meu país, talvez aquilo não se aplique. Mas eu só Para tenho... aquele momento histórico, né? Uma coisa importante que a pessoa pensa que a informação científica ela é perene, ela é uma verdade absoluta. Ela depende do momento histórico que a gente está vivendo. Ela pode se moldar ao momento, aos novos recursos diagnósticos, aos novos Rodrigo, recursos e terapêuticos, até a né? própria forma de escrever. Eu estava falando nesse instante com o pessoal do grupo, exatamente isso. A forma de escrever a comunicação científica em 1970 é diferente demais da de hoje. Tanto é que é difícil até a gente combinar os estudos, quando a gente quer fazer uma síntese de evidência, é difícil combinar os estudos. Porque os modelos de avaliação eram diferentes, o modelo de escrita era diferente, o modelo de apresentação e análise eram diferentes dos de hoje. Então, assim, o modo de escrita, o modo de apresentação, os guidelines que a gente usa para escrever hoje vão ser diferentes daqui a 20 anos e nem tinham guidelines, talvez, um tempo atrás. As pessoas escreviam livremente. E hoje a gente tem modelos, a gente tem guidelines, a gente tem protocolos. Então, não é que todo mundo está escrevendo a mesma coisa, mas todo mundo está escrevendo de um jeito que no Japão, no Brasil, ou sei lá onde for, na Índia, as pessoas vão ler e ter o mesmo entendimento, a mesma interpretação, porque existe um guideline que norteou. E você sabe o que você está consumindo, a forma como você está consumindo. Isso é muito importante, né? Então, isso também mudou ao longo do tempo. Então, até a forma de consumir ao longo do tempo é muito importante. Com certeza, com certeza. E eu observo que, tipo assim, vou dar um exemplo prático aqui, né? Que eu estou vendo. Vou começar até a usar os termos modernos, que é lacrar, né? Então, as pessoas às vezes colocam uma manchete ou mesmo brincadeiras, coisas com humor. Eu vou colocar um tema aqui, por exemplo, uso de incentivadores respiratórios. Eu vejo que é muito comum hoje, né? Pelo menos na minha bolha, né? As pessoas que eu curto, que eu sigo, tal. Frequentemente isso é colocado de uma forma assim bem incisiva, né? Incentivador não funciona. E assim, as últimas pós-graduações também que eu ministrei aula também, eu vendo o pessoal com essa força, essa formação, né? Que algo não funciona. Porque até para me dizer que algo não funciona, eu tenho que ter um certo cuidado. Então, assim, a gente precisa pensar. Então, é isso que você colocou aí. Eu preciso investir na minha capacidade de buscar uma informação e de ter o mínimo de interpretação crítica ali para me poder compreender. Então, assim, esses dias eu fui falar numa pós-graduação e eu peguei um vídeo, né, de um paciente e que eu estava utilizando um incentivador. E aí todo mundo me olhou assim, né, mas professor, mas isso não funciona. Eu falei, quem disse que isso não funciona? Ah, não, mas isso não funciona. Porque fulano de tal falou que isso não funciona. Aí eu falei, ele não tem como me dizer que isso não funciona, porque nós não temos estudos suficientes para essa população, mas eu tenho uma plausibilidade muito grande de que se uma pessoa puxar o ar forte, uma pessoa que vem sofrendo no caso eu era um paciente de esclerose múltipla que eu acompanhava aqui em Jequié, e é uma doença neurodegenerativa, essa paciente já tinha sido internada por pneumonia, a gente ficou em dúvida que não subia leucograma, eu suspeitava que era a telectasia que ela fazia, na fase de exacerbação dela, e o Trichold não estava mais vendendo. A gente tinha alguma coisa do Trichold assim, para a musculatura respiratória em alguns pacientes neurodegenerativos, não tinha Trichold. O Trichold parou de ser importado. Um recurso que entrou no mercado, ele ainda não tinha na época essa evidência mais robusta que tem hoje, que é o Power Brief. O que eu tinha de custo-benefício na época era um Respiron. Era um Respiron. E foi na época que a gente começou a testar o espirômetro da universidade e a gente percebeu que melhorou muito
os volumes, as capacidades pulmonares. Hoje em dia eu sei que pode ser por um efeito de aprendizado, que a pessoa, mas que essa pessoa estava tendo uma incursão mais profunda, ela estava me relatando que a tosse dela estava melhorando, e eu tinha provas claras na minha frente que depois do treinamento com o recurso, ela estava apresentando um escarro importante e tal. Então, eu estava tendo alguns marcadores ali, um recurso que a universidade já tinha adquirido, então não tinha um custo para essa paciente. Então, para essa população, na minha opinião, isso não foi exaustivamente investigado, e hoje eu usaria esse recurso e me coloco à disposição para discutir isso com qualquer pessoa. Não estou falando que ele funciona, que ele é o santo graal. Eu estou falando assim, eu estou alocando um recurso baseado na minha experiência, na minha avaliação, numa plausibilidade biológica, na possibilidade do paciente e na possibilidade dentro de um contexto histórico daquele momento. Né? Errou. Mas você tem a informação de que a nossa tomada de decisão no cotidiano, ela não é pautada só na leitura do artigo, que ela é uma triangulação, que a sua experiência, a experiência de quem veio antes de nós, é extremamente importante, até porque o conhecimento, ele não se forma de uma hora para outra, é uma construção, é um enriquecimento, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de olhar da sociedade em relação a várias coisas, né? E aí, formar pessoas com senso crítico capaz de selecionar os recursos à medida de que você possui, do que é possível para aquele indivíduo, naquele contexto ambiental, naquela situação de saúde, baseado na sua experiência. Então, você tem essa informação. Essa informação é algo que você vem construindo. Mas muitos de nós, fisioterapeutas que eu falo com mais propriedade, nós fomos, ao longo da vida, da nossa formação acadêmica, nós fomos treinados apenas pela experiência. Então, eu não estou aqui querendo dizer que você errou ou acertou. Eu tô querendo criar uma linha lógica de que talvez o Power Brief ele tenha nascido de uma inspiração do Respiron. Exatamente. E o Power Brief é a evolução do Respiron. Que talvez o Respiron tenha seu lugar para determinados grupos. Eu estou entendendo a sua fala. Que a gente não pode simplesmente não olhar para ele e dizer, não presta mais, até porque não se esgotou suficientemente os estudos. Eu entendo. Mas aí da gente entender, assim, dessa minha fala, duas questões. A primeira é desse olhar de que a construção que a gente tem hoje, da nossa prática profissional, ela vem de todo mundo que já passou. A teoria ecológica hoje que norteia toda a nossa composição de movimento para os nossos pacientes vem de uma teoria reflexa que hoje não faz o menor sentido. Mas, se a gente for ler direitinho, é uma crescente do reflexo para o hierárquico reflexo para a teoria dos sistemas para chegar no ecológico. E olha, hoje está se tornando no nosso país política pública, porque a CIF vai se tornar uma política pública. Então, é uma transição que nasceu numa teoria que hoje não faz mais sentido. E a gente também precisa ter essa percepção e essa clareza, né? E essa capacidade de entender e interpretar a evolução histórica, né? E interpretar também o momento em que eu devo fazer, o momento em que eu não posso fazer. Pessoas que realmente o custo, benefício disso, o risco. Se uma pessoa saudável como nós formos fazer hoje, talvez, o uso do incentivador desse, talvez a gente não tenha mudanças tão importantes. Mas para alguém que está com sua capacidade... Que é uma população diferente, né? Como também não concordo, né, com a... Agora até que parou mais, mas quando começou a pandemia em si, eu vi muitos profissionais, né, surfando na onda e vamos fazer exercícios respiratórios, vamos utilizar incentivador, então vamos ter cuidado. Da onde está vindo isso? A gente não sabia nem a fisiopatologia do acometimento, né? Para a gente estar implementando. Então, é onde a gente também pensa no risco. Né? Então, primeiro, não cause danos. Então, vamos ter cuidado com isso,
talvez algumas pessoas podem ter postergado uma visita à unidade de saúde por conta que ficou fazendo exercícios respiratórios em casa, né? Foram, inclusive, em mídias nacionais, né? Nesses programas que têm ampla abrangência, as pessoas colocando, né, a parte de exercícios respiratórios, puxar a fundo. A depender de algumas populações, se você não fizer um diagnóstico funcional, uma pessoa que tem uma força muscular preservada, uma capacidade vital, para que fazer isso? Aí não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E você chegou num outro ponto, assim, de que a gente às vezes pensa na evidência científica só daquilo que está publicado, de que alguém fez, quando na verdade a nossa própria prática pode ser uma evidência. É uma força, a nossa prática é uma força de evidência, desde que ela seja sistematizada. Porque também não dá para eu olhar e falar assim, acho que melhorou, que é o que a gente tem rotina, porque aí você tocou num ponto importante, eu acho que algumas pessoas também colocaram aqui no chat, que é avaliar e reavaliar sistematicamente é uma prova de evidência, é uma produção de evidência. Agora, como eu avalio? É percepção? É como o outro acha, como o outro olha? Ou eu embaso as minhas avaliações em critérios objetivos, em instrumentos que são validados, que são informativos, né? Então, assim, também a evidência, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar, que a evidência ela pode ser produzida pelo próprio profissional. Você produz suas evidências. Não precisa você consumir a evidência produzida por outros. E você não precisa ser um pesquisador para produzir evidências. Você só precisa sistematizar as avaliações, que é algo que é muito negligenciado. E a gente ainda não instituiu como prática. Você avalia, faz aquela avaliação geral, passa um tempo, talvez você reavalia, né? E a reavaliação sistemática, a própria avaliação sistematizada, buscando alguma informação precisa, não é uma avaliação geral, é uma avaliação específica. Eu quero avaliar o equilíbrio com um score específico. Eu quero melhorar esse score, então minha intervenção para ser eficaz, para que eu torne isso uma evidência, eu preciso modificar esse score disso, esse score daquilo. Então, como as avaliações não são sistematizadas, nós não conseguimos produzir a nossa própria evidência. Mas todos os profissionais, eles podem produzir evidência no seu dia a dia. Perfeito. Ô, amor, e a gente está entrando numa reta final aqui da live, que às vezes o Instagram... Passou rápido, hein, Rodrigo? Ele derruba com 1 hora. Então, a gente está entrando nos 5 minutos finais. Eu queria deixar a palavra contigo aí para agradecer a todo mundo. Só antes eu gostaria de fazer um convite, né, para o pessoal que, em meio a tudo isso, né, desse caminhar científico, há uns 18 anos atrás, né, você foi minha companheira nisso, e eu fiz o meu trabalho de metodologia avaliando, né, as impressões do fisioterapeuta sobre o acompanhante do paciente hospitalizado, né? E foi algo que me chamou a atenção. Me lembro que eu entrei no hospital, via muita gente sentada em escada, sentada no chão, e pessoas passando dias, né? A gente ia fazer visitas no hospital com o professor Max, e eu lembro que ele falava assim, aqui tem que ser baratinha tonta, vai procurando algo aí que lhe chamou a atenção. Isso me chamou a atenção, né? Que a gente começou a pegar algumas disciplinas sobre movimento, sobre postura, essas coisas, e eu vendo os acompanhantes tudo tortinho, né? Na época, isso me chamou a atenção. E quando a gente estuda algo, claro que isso fica na nossa mente, né? E isso foi inclusive o meu primeiro trabalho que eu apresentei num evento foi no Enefísio, acho que foi 2003, esse Enefísio foi 2004 em Salvador, né? Que inclusive eu fui avaliado pelo professor Marcos, que depois foi meu orientador de mestrado. Sério? Foi Marcos que me avaliou no Enefísio. Foi avaliado por Marcos.
Foi Marcos que me avaliou, me detonou na época, e com toda razão para a gente aprender e tal. E depois apresentei esse trabalho em vários eventos, né? Publiquei e tal. E na época eu conversava muito com meu irmão, com o Ju, e falando sobre essa questão do paciente hospitalizado, né? E daí ele com conversa com outras pessoas e com outras realidades, e culminou, né? Houve uma convergência que um grupo lá da cidade de Vitória da Conquista capitaneou essa ideia de montar uma casa para acolher os acompanhantes dos pacientes hospitalizados. Essa casa se chama Casa da Vida, ela fica ao lado do Hospital de Base de Vitória da Conquista, né? Você já trabalhou no Hospital de Base, você conhece a realidade que é um hospital grande que abarca uma região enorme de pessoas que não são tão favorecidas economicamente. A gente sabe do sofrimento daquele pessoal que está internado na UTI. Então, a Casa da Vida, há 4 anos, ela vem fazendo um trabalho muito bonito, muito importante, que todas as pessoas que têm seus entes queridos internados nas UTIs do hospital de base, que não tem onde ficar na cidade de Vitória da Conquista, elas são acolhidas na Casa da Vida. Então, convido a todo mundo para conhecer esse trabalho da Casa da Vida, tem um site lindo, né? Aí no nosso feed do Congresso tem várias informações sobre a Casa da Vida. E agora, no final do mês, nós vamos estar fazendo um evento para a gente discutir ciência, discutir saúde e tentar arrecadar fundos, né, para ajudar esses acompanhantes de pacientes hospitalizados. Porque eu acho que a ciência também não é só para ficar no papel. Na medida que a gente Vai tem um discutir problema, algo mais do que ciência e e saúde, nós né? vamos discutir gratidão também, né? A gente está formando uma programação muito bacana, porque em tempos de pandemia eu acho que os profissionais de saúde sofreram muito, os cientistas sofreram muito, né? A população em geral sofreu muito, e a gente tem que ter uma gratidão com os cientistas, né? Porque num tempo recorde saiu uma vacina, conseguiu-se entender os mecanismos de lesão do coronavírus, as principais repercussões, agora as repercussões funcionais pós-alta, e a gente teve uma ciência que conseguiu, de forma célere, né, resolver ou amenizar um grave problema social. Então fica esse convite para todo mundo aí, e gostaria de te agradecer demais e deixar essas palavras, esses minutos finais para você se despedir do pessoal. Ô, Rodrigo, foi um grande prazer falar com você hoje. Mas mais ainda prazer por ver aqui um monte de gente amiga, né? Nessa live, poder reencontrar as pessoas, poder trocar de alguma forma, né? Nessa interação, no bate-papo. Então, agradecer a você por essa oportunidade de falar de algo que hoje é muito orgânico já para a gente, mas que ainda é existe uma barreira muito grande para muitas pessoas, né? Então, a ciência é algo que não consegue ser consumida porque as pessoas não entendem direito como ela funciona, né? Então, a gente poder minimizar essas barreiras numa conversa como essa, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que nos conhecem ou não, né? Mas que a gente pode ter essa oportunidade de nos aproximar numa fala de algo que a gente está mais mergulhado hoje, né? E eu gostaria, na verdade, de te parabenizar por duas coisas de modo bem especial, né? A primeira, por esse congresso que você está à frente, empenhado, amando fazer, né? Com uma temática curiosa e importante, né? Ciência, saúde e gratidão. Então, é minimamente curioso, né? Alguém pensar em um aspecto não exatamente científico, mas sim científico, né? Porque quando a gente tem esse espírito de gratidão, a gente se modifica, flores nascem e ladeiam o nosso jardim, né? A partir desse universo da ciência, tem um quadro que eu adoro refletir sobre ele. Eu acho que ele é algo meio quadrado, geométrico, que alicerça todo esse nosso jardim da gratidão. Então, você conseguiu formular algo muito bacana, diferente, excepcional, e tenho certeza que vai ser lindo. E o segundo agradecimento que eu tenho a fazer por você é dessa gerência que você tem feito no nosso grupo de pesquisa em fisioterapia,
né? Você tem feito um papel importante de organização e difusão desse conhecimento, de alargamento da possibilidade de ingresso de membros, né, de forma gratuita. Então, hoje a gente tem cerca de 120 membros. Algumas pessoas já passaram, já saíram, outras se mantêm, né? E eu acho que é nesse empenho que a gente, nesse grupo, que eu acho que a gente acaba devolvendo à sociedade isso que a gente conversou aqui a noite toda. A noite toda não, né? A live toda. A noite toda é só quando a gente ligar o seu fogão de lenha, né? Que a gente teve a oportunidade de discutir nessa live, que as pessoas precisam saber consumir e produzir a própria informação. Então, a partir do momento que as pessoas se apropriarem disso, eu acho que a desinformação ela vai perdendo lugar. E a gente precisa ter esperança, de manter a esperança de que a gente tem possibilidade de combater esse momento que a gente está vivendo com essas fake news, com as pessoas se informando por vídeos e por cards alarmantes. Então, a gente está aqui nesse trabalho árduo há alguns semestres, você à frente disso, e a gente está desempenhando o nosso papel, então, para que algumas pessoas, né, porque ainda não são todas, possam consumir essa informação e disseminar essa informação de que é possível não comprar a informação, é possível você ter acesso a essa informação de forma gratuita e lapidar essa informação no seu dia a dia. Não é isso? Então eu só quero agradecer a você, a todos os membros do grupo. Tem muita gente envolvida, mas você é o líder. Pede tudo com amor, pede tudo com jeitinho e todo mundo faz, todo mundo ama fazer, todo mundo faz de coração e o resultado é que a gente tem pelo menos uma centena de pessoas todo semestre se informando melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço você. E agradeço todo mundo também aí pela confiança, pela participação. Me diz só a data do evento, porque não é fim de setembro, não. Fim de setembro é semana que vem. Sim. É 30 de setembro. Verdade. É porque começa no início. 1 de outubro. Isso, é verdade. 1, 2 e 3, que é na quinta, abertura na quinta à noite. Aí nós vamos ter atividades síncronas, né, em alguns horários da sexta, e do sábado e do domingo, só que o evento ele vai ficar todo gravado, né? Então serão 40 horas de discussões, né, gravado. Quem não puder assistir de maneira síncrona, nós vamos deixar tudo isso gravadinho no site, né? A gente colocou um preço simbólico de R$50, né, pela qualidade dos palestrantes, né? A gente está envolvendo internacional, não é isso? Um congresso internacional, e todos os recursos, né, vão ser destinados para a Casa da Vida. A Casa da Vida é uma instituição que tem toda uma organização administrativa envolvendo diversos advogados da cidade de Vitória da Conquista, contadores, são pessoas que estão à frente disso, então tem uma conta específica para o evento. A gente tem uma política de transparência, onde esse dinheiro ele vai ser revertido para quitar um carro que foi adquirido para a Casa da Vida, né? Então, eu sei também que tem muitas... A gente estava falando de fake news na área da saúde, mas também eu sei que existem problemas, às vezes, em questões de instituições sociais, instituições filantrópicas, né? Mas assim como a gente tem que consultar uma informação de qualidade, o nosso grupo ele está prestando essa assessoria, né, científica para a organização do evento, no sentido de que é uma instituição muito séria, que tem pessoas muito sérias por trás, né? Então eu acompanho o extrato diariamente. Então o dinheiro não pode ser movimentado para outros fins que não sejam para quitar o carro que foi adquirido. Então é um evento muito sério, transparente e com esse ar, né, como você falou aí, de gratidão, que eu acho que a gente tem que dar esse retorno, né, para a sociedade daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está produzindo. No meu caso, principalmente, né, estou afastado para o doutorado, então isso é uma atividade acadêmica, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que você está envolvido nisso? Para que você inventa essas coisas? Isso é uma atividade do meu trabalho. O meu trabalho
é, como doutorando, né, aprender a organizar eventos, né? É um desafio, mas é um aprendizado para a gente poder disseminar a informação para a sociedade. Esse é o nosso papel, né? Ô, Rodrigo, aí me conta, a gente ficou aqui discutindo, por fim a gente falou que os profissionais eles podem produzir a própria evidência desde que eles sistematizem isso. Aproveitando a oportunidade para dizer que as inscrições para os resumos, Os trabalhos os foram trabalhos prorrogadas foram prorrogados. até domingo, né? Algumas pessoas me pediram. E a gente está trazendo uma inovação também, Mica, é uma coisa que eu sentia falta, que às vezes, assim, a pessoa quer fazer um estudo científico, então a gente abriu a possibilidade de você escrever um protocolo. Isso vai ser muito bom, porque eu vou convidar professores experientes, né? Já convidei o professor Bruno Prata, vou convidar o professor Iuro, o professor Cássio, para que eles avaliem os trabalhos. Então, a pessoa já vai ter essa primeira rodada, né? Você pensou numa ideia, escreva seu protocolo. Então, não necessariamente você precisa ter resultados. Resultados. Escreva seu relato de experiência. Então, a gente está aceitando relato de experiência e protocolos de estudo, que é uma coisa que alguns congressos não aceitam, né? A gente, graças a Deus, tem um conhecimento muito bom, então tem uma comissão científica grande, então a gente tem uma possibilidade de avaliar esses trabalhos. Eu entendo porque alguns eventos não aceitam, porque senão seria um volume muito grande, às vezes a comissão científica é pequena, mas a gente conseguiu montar uma comissão científica grande, então existe uma possibilidade de a gente contribuir nesses trabalhos, nesses relatos de experiência, nos protocolos de estudo e nas modalidades tradicionais, que são os estudos já finalizados, com resultados. Vai ser um prazer estar recebendo o trabalho de vocês e pode ter certeza que tem uma equipe aí fera para poder contribuir com os trabalhos. Muito bem, Rô. Obrigada mais uma vez pelo convite. Conte sempre comigo e espero em breve estar cozinhando no seu fogão de lenha. Pronto. E a horta, né? Que você está por fora da minha horta agora, que tem todos os temperos. No fogão de lenha o produto que eu vou comer na horta. Pronto. Um beijo, meu amor. Beijo a todo mundo tchau, aí. Tchau. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.